Então, esses daí são os problemas que a gente está interessado. Lembram, ó, um problema em que, num caso deles, né, o caso ideal aí, a gente teria restrições de acoplamento, restrições difíceis aí, né, que estão acoplando todas as outras. E aí, se a gente se livrasse dela, pelo menos, nem que seja momentaneamente, a gente conseguiria resolver os probleminhas aqui dos bloquinhos de uma forma mais fácil. Ou porque a gente tem um algoritmo especializado, né, enfim, de alguma forma a conseguir aí uma vantagem em tempo computacional, como também no limitante, né, quando esses probleminhas aí são problemas discretos. Então a gente viu isso na relação lagrangiana. Tem também ainda, né, um caso que a gente não viu ainda, vai ver, né, quando a gente estudar a decomposição de Benders, que é esse em que a gente tem variáveis complicantes, né? Então, variáveis de acoplamento. Legal, então a gente está interessado nesse tipo de problema aqui, né, para a decomposição de Dantzsch-Wolff. É o mesmo que a gente estava interessado lá para a relaxação lagrangiana. Vamos começar então com a decomposição de Dantzsch-Wolff. Eu vou pegar o mesmo problema que a gente, né, considerou aí desde sempre, um problema na forma padrão, notação matricial, em que eu tenho aqui, né, aquelas nossas restrições de acoplamento e aí depois as restrições, né, com aquela estrutura especial. Óbvio, como eu sempre digo, o ideal é que seja assim, mas não precisa ser assim, né? Pode ser simplesmente uma estrutura que vale a pena aí a gente quebrar. Grande diferença agora aí para a relaxação lagrangiana. Na lagrangiana, a gente pegava essa complicante aqui e aí dualizava ela, né? A gente penalizava ela lá na função objetivo. Agora não, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai deixá-la no problema. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar os subproblemas nesses conjuntinhos aqui. Então vejam, ó, eu deixei aqui a de acoplamento e aí peguei esse conjunto, né, na verdade esse sisteminha aí, né, que leva lá um hiperplano, um conjunto de hiperplanos e tal, e aí vou colocar isso no conjunto, que eu chamei de X. Então, ó, não fiz nada demais, só defini esses conjuntos. E deixei, e eu quero resolver esse problema agora. A diferença aqui é, eu vou olhar para esse conjuntão aqui e ver o que eu consigo fazer com ele. E a gente sabe muito bem o que fazer com ele, a gente já estudou isso antes. Eu vou usar o teorema da representação. A princípio, esse cara aqui é um poliedro, né, um espaço lá, né, se for, a gente está considerando aqui que é um problema contínuo, né, o x aí está nos reais. A gente viu que se eu puder enumerar pontos e raios extremos, talvez fique mais fácil resolver esse problema. Né, por quê? Agora eu vou ter uma lista de pontos. Como é um probleminha linear, a gente sabe que ele vai estar nos pontos extremos. Então eu pego uma lista aí de pontos extremos, talvez precise de alguns raios extremos, né, se os conjuntinhos não forem fechados, mas conhecendo isso é o suficiente para eu numerar todos esses pontos, né, calcular o valor deles na função objetivo, pronto, e resolvo o problema. Então a ideia aqui da decomposição de Dantzsch-Wolff é exatamente essa, eu vou pegar o conjuntinho desses subproblemas e vou usar o teorema da representação, o teorema da resolução que a gente já viu. Só relembrando, né, o que é o teorema da representação? Simplesmente, não quero mais lidar com poliedro, aquele monte de conjuntições, coisa chata. Eu vou lidar agora com pontos e raios extremos. Então, o X ele fica bem caracterizado, né? Esquece esse formato. Eu posso escrever ele de forma equivalente nesse formato aqui, que ela é uma combinação convexa. Os lambdas aqui, né, são os pesos, né, dos meus pontos extremos. Então, uma combinação convexa de pontos extremos. Por que convexa? Porque a soma deles tem que dar 1. É uma média, tá? Em que a soma aí dos pesos tem que dar 1. Mas aí eu posso precisar também dos meus raios extremos, como a gente viu, né? E aí, para eles, passa a ser uma combinação linear aí, né? Não negativa. Pronto, se eu somar tudo isso, eu consigo qualquer ponto lá no meu conjunto. Aí, agora a gente vai pegar essa informação e, né, dado que eu posso trocar aquela representação lá de um poliedro por uma representação que é, na verdade, uma soma, uma combinação de pontos e raios extremos, eu vou de fato fazer isso no problema. Então a decomposição de Dantzsch-Wolff é uma mudança de variável mesmo que a gente vai fazer. Eu estou no espaço de x e eu falo, não, se eu posso, né, qualquer x, pelo teorema lá da representação, escrever ele como uma combinação de pontos e raios extremos, então deixa eu voltar lá no meu problema e eu vou substituir. Ó, eu vou vir aqui, cada um desses x aqui, ó, e eu vou simplesmente substituir por essa expressão aqui, né, obviamente levando tudo isso junto. Peguei esse x, né, minha variável x, escrevi dessa forma, e olha o que virou, tá aqui, olha lá o x e x aqui também. E como eu falei para vocês, eu tenho que trazer tudo, tenho que trazer, né, a parte da combinação convexa, a parte que é uma combinação não negativa, e etc. Mas vejam que x não é mais uma variável do meu problema. Então a decomposição de Dantzsch-Wolff é uma reformulação, né, que faz uma mudança de variável, uma mudança de espaço. Até aqui, ó, eu estava no espaço do x. X era variável aqui. X é minha variável de decisão. Aqui, quem que é minha variável de decisão? Lambda e mi. Troquei. Mas
a solução ótima desse daqui tem que ser, né, equivalente à solução ótima desse. Então, uma vez que eu, nesse problema aqui, eu achar os lambdas ótimos e os mi ótimos, basta substituir aqui com os respectivos pontos extremos e raios extremos, né? Que eu consigo o meu x ótimo. Então, resolver esse daqui vai me dar um valor ótimo, que é exatamente o valor ótimo desse daqui. A decomposição de Dantz-Wolff é basicamente isso. Daqui para frente agora é só, né, malabarismo aqui com as continhas. Por que malabarismo? Eu vou aplicar, né, a distributiva aqui e aqui, né, simplesmente apliquei a distributiva. Coloquei o C, né, multiplicando o ponto extremo e multiplicando o raio extremo. Mesma coisa para matrizar. Lembra, era uma matriz A, né, que veio daqui, ó. Ela multiplicava o x, agora ela multiplica a combinação, passando, né, fazendo distributiva, então agora está multiplicando os caras lá dentro. E para ficar uma coisa, né, um pouco mais, assim, fácil de lidar, não tem que ficar escrevendo A, C, X, a gente vai fazer? Eu vou definir isso daqui, ó, vou dar nome para esses caras. Isso vai ser, né, no final das contas, um valor aqui, vai ser um número, porque veja, o produto interno do C, né, na verdade o C vai estar transposto, é o produto interno do meu vetor C com o meu vetor X. Né, isso daqui vai dar um número. Aqui vai ser o produto interno da matriz, produto interno não, né? Vai ser o produto da matriz A pelo meu x, que agora é um ponto, é um vetor conhecido, tem números ali, não é mais uma variável de decisão. É um ponto extremo, uma daquelas bolinhas que a gente via lá nos vértices do nosso gráfico. E eu vou dar nome então, ó. Aí eu chamei aqui esse, né, cara aqui de CQ, esse aqui eu vou chamar de CR, esse daqui eu vou chamar de um AQ e esse daqui de um AR, ó. Olha lá. Pronto, olha lá. Aqui, AR, CQ, CR. Está definidinho aqui. De novo, preciso fazer isso? Não, como eu falei, a decomposição de Dantz-Wolff era aquele passo, simplesmente pega o conjunto formado pelos bloquinhos lá, né, ou seja, pelas restrições, que são restrições fáceis, aí, entre aspas, transforma ele, né, numa representação aí por pontos e raios extremos e substitui, faz uma troca de variáveis. E aí daqui para frente eu só fui fazendo um malabarismo aí, como eu falei para vocês. Então, minha variável agora é lambda, e isso está bem explícito no problema. Lambda e mi, né? Está bem explícito no problema. Onde que vai aparecer o x? Embutido lá dentro, né, dessa notação que eu criei, mas veja que ele está dentro de um parâmetro. Isso daqui, ó, C é parâmetro, é custo. Então eu usei o ponto extremo para calcular o custo da variável lambda, da variável mi. Usei meu ponto extremo para calcular a coluna agora, né, da minha variável lambda. Os coeficientes ali, né, que estão multiplicando o lambda. Os coeficientes que estão multiplicando o mi. Como é que eu fiz isso? Peguei a matriz A e multipliquei pelo x, né, do ponto extremo relacionado àquela variável ali. Quem que é esse rapaz aqui, né? Este daqui é o nosso problema mestre. Agora, lembra que na relação lagrangiana a gente também tinha um problema mestre, mas era bem diferente. Era totalmente diferente, porque lá era um problema mestre, né, em relação às variáveis P, né, que seriam as variáveis duais, que a gente usou para penalizar, né, a restrição complicante lá de acoplamento na função objetivo. Então era um problema mestre completamente diferente, com até outras variáveis. Aqui o problema mestre é em função de lambda e mi, essas são minhas variáveis de decisão. Como é que fica, né, qual que é a ideia, uma ilustração só para a gente entender melhor aí a decomposição de Dantz-Wolff. Eu tenho aqui o meu AX igual a B, lembra? Um poliedro, então estou chamando ele aqui, né, de AX igual a B e fiz aqui uma representação. No meu caso aqui é um politopo, fechadinho, bonitinho, só para facilitar a nossa visualização. Eu tenho também no meu problema o dx igual a d. Então essa daqui, ó, é a dx igual a d. Estou colocando tudo junto, né, não decomposto em bloquinhos aqui, só para ficar também mais intuitivo para a gente. O que seria o meu problema? A intersecção desses dois. Eu tenho que achar um x que satisfaça a x igual a b, a parte vermelha ali, e um x que também, né, eu tenho que satisfazer os dois conjuntos de restrições, que também satisfaça o dx igual a d. Então seria essa outra área aqui. A intersecção delas duas é a região factível do meu problema original. O que a gente está fazendo aí na decomposição agora? Eu fui lá no meu dx igual a d e peguei só os pontos extremos. Lembra que aqui eu não vou ter raio extremo, porque é um conjuntinho, né, fechado aqui, limitado. Então ele vai ficar bem caracterizado pelos pontos extremos. E de fato, ó, se eu esquecer que eu tenho um poliedro, eu joguei fora todas as minhas restrições, não tem mais nada de restrição. O que eu vou conseguir? Ó, tá aqui o meu ponto extremo 1, né, o 2, o 3, o 4. Posso fazer a combinação convexa deles e eu vou conseguir exatamente aquela região que eu tinha com as restrições. E qual que seria, né, quando eu volto agora, a intersecção dessa combinação dos pontos extremos com o AX igual a B? Lembra, o AX igual a B é a área vermelha. Vai ser essa região. Então
Então eu tenho o mesmo problema. Essa ilustração é só para mostrar para vocês que não importa se o dx igual a d está representado por um poliedro ou pelos pontos, né? A intersecção dele aí, da combinação convexa, né, desses pontos extremos, com o AX igual a B, vai dar a mesma área. Nesse meu problema mestre aqui, né, a gente vai ter um problema equivalente lá original, como eu falei para vocês, com menos restrições, porque com menos, ó, lembra? Aqui é o cara que eu consegui com o AX igual a B. Tudo que tinha lá de dx igual a D, poderia ser 1 milhão de bloquinhos lá, foi embora. Está embutido, né, em algum lugar aqui, que foi o cara que eu usei para gerar os meus pontos extremos. Então, uma vez que eu caracterizei ele, né, pelos pontos extremos, o dx igual a D está aqui. Mas veja que o número de restrições é bem menor. Só que qual que é o grande problema aqui? Eu tenho um número imenso de variáveis. Vejam que agora ó, eu vou ter uma variável lambda, Q, e uma variável μr, para cada ponto extremo que eu tiver no meu problema, para cada raio extremo que eu tiver no meu problema. Isso pode ser gigantesco, tá? Pode ser até impraticável, impossível enumerar todos. Mas qual que é a vantagem que eu consegui aqui? A gente vai poder explorar aqui alguma estrutura especial de x. Você fala, olha, esse x aqui, né, posso decompor em bloquinhos. Os coeficientes que eu tenho aqui, né, no meu problema aqui, tanto aqui, né, para a função objetivo, né, quanto lá na matriz, lá, né, as minhas colunas, eu vou conseguir determinar eles a partir de raios extremos e esses pontos extremos. E a grande vantagem é que eles vão poder ser obtidos aos poucos. Eu não vou precisar gerar todo mundo de cara. Então, é a ideia parecida lá com a relaxação lagrangiana. A princípio, eu precisaria de todos os pontos e raios extremos, né, para fazer as restrições lá, né, os cortes do meu problema mestre. Aqui eu preciso deles para fazer minhas variáveis, né, minhas colunas. Mas eu não preciso de todos. A gente viu que eu posso começar com alguns e ir gerando. Então, essa daí vai ser a grande vantagem. Nesse caso aqui, né, do caso contínuo, né, vai ser basicamente essa vantagem, de poder decompor o problema, resolver um com menos restrições e com colunas que eu posso ir gerando aos poucos, tá? E ainda assim, e além disso, né, explorar essa estrutura especial do X para conseguir esses pontos e raios extremos. Quando a gente for lá, né, na otimização discreta, no problemas com restrições variáveis inteiras, aí a gente vai ver que tem mais alguma vantagem, tá? Não vou dar spoiler aqui. Como é que a gente pode, então, agora, né, estamos preocupados aqui em como é que a gente vai poder gerar esses pontos e raios extremos? Vai ser algo bem parecido lá com a lagrangiana. Por isso que eu falei que elas a princípio são diferentes, mas depois a gente começa a ver muita coisa parecida. Vamos pegar aqui ó, o probleminha que a gente já está acostumado com ele, que é o probleminha de dimensionamento de lotes com capacidade. Lá tem o vídeo que explica ele, né, passo a passo, todo bonitinho. Aqui já vamos pegar ele modelado, tá? Então, aqui, restrição, né, de capacidade aqui da máquina, né, em cada período. E aqui, balanceamento de estoque, domínio das variáveis, né? Então, minimizando tanto o custo de produção quanto o custo de estocagem nesse problema. Lembra que ele tinha lá uma restrição de acoplamento. Aqui, ó, a gente teria, né, todos os produtos, né, veja que eu tenho um somatório em I, né, está indicando meu item, né, meu produto, eu tenho todos os produtos numa única restrição, e depois eu vou ter bloquinhos. Eu posso simplesmente, né, fazer a mesma ideia que a gente tinha usado antes. Deixa a restrição difícil quieta, não mexe nela. Joga tudo que você tiver, né, daquela outra parte lá, das restrições mais fáceis aí, que não estão todas acopladas, né, nesse conjunto X. Só tem que tomar um cuidado, né, porque aqui, ó, não vai só a variável x, tá, gente? Cuidado que aqui vai a variável y. É uma variável do problema também, tá? Uma variável que tá aqui, olha lá, ela. Tá? Mas, ó, tudo isso daqui virou xão. Quem que é esse xão? Olha lá, lembra que eu falei? Toda a parte que sobrou lá, que é o que corresponde a cada bloquinho. Depois a gente vai ver que a gente pode, inclusive, quebrar esse x em vários xi, né? Um x para cada bloquinho. Por enquanto, vamos considerar todo mundo junto, para facilitar aqui. Agora eu vou lá no X e vou reescrever ele, usando lá o teorema da representação, como uma soma de pontos e raios extremos. Então é isso daqui. De novo, ó, vejam que aqui um ponto extremo, ele tem uma parte dele que é a parte do X e tem também uma parte que é o Y. Então eu vou escrever as variáveis, então aqui é variável, como uma soma aqui, né, uma combinação de pontos. Esses daqui são pontos e esses aqui são raios extremos. Então é diferente. Quem que seria a variável aqui agora? O lambda, porque eu não sei qual é o peso que eu vou dar. Substituindo lá, deu essa coisa bonita aqui. Vejam, ó, não fiz nada, não tem nenhuma mágica aqui. Simplesmente peguei o x e t, o y e t, x e t, usei o teorema da representação, né, essa identidade aqui, e aí cheguei aqui.
Então, olha lá, o que era x, tá aqui, o que era y tá aqui, tá? E óbvio que aqui era o x, né, e t, a variável x e t. Pela representação, posso escrever assim, qésimo aqui, ponto extremo, né, o ponto extremo q desse conjunto, e t, né, porque eu tenho que pegar a coordenada e t dele. E a mesma coisa. Aí depois, ó, faz isso passo a passo, né, você mesmo, né, para se certificar de que você está entendendo, né, não pula nenhum passo aqui. Por enquanto, né, aqui a ideia é você entender o que eu estou fazendo, mas depois, né, é importante que você sente, faça passo a passo, né, todo esse desenvolvimento. Aqui também, ó, quem quer esse cara aqui? O meu x, tá? Substituir usando lá a ideia do teorema da representação. O que eu vou fazer agora? Só malabarismo aqui para deixar mais bonitinho, né? Fazer a distributiva do C, do A lá, né? Nada demais. Então ficou aqui, né? O C vezes o X, o H vezes o I, mas tudo isso daqui é parâmetro agora desse problema. Isso é dado, tá? Tá bem definido. Quem que é a variável? Lambda. E aí depois, ó, eu posso, né, explorar, como eu falei para vocês, os bloquinhos aqui. Então, até então, ó, eu tinha um único conjuntão X. Não explorei meus blocos dentro dele, por quê? Talvez eu nem tivesse lá uma estrutura, né, enfim, ficaria assim. Ah, não, nesse problema aqui tem uma estrutura em blocos, né? Então eu vou pegar ali o meu XI agora. Quem que é o XI? É o meu balanceamento de estoque, né? Para cada item I, para cada produto que eu tiver aqui no meu problema. Então eu vou lá e, né, faço aqui, né, o fluxo de estoque só para ele. E aí cada pedacinho desse meu vetor, né, eu vou ter lá o meu vetor de solução enorme aqui, né? Tem X para todos os produtos, todos os períodos, I para todos os períodos. Mas eu vou pegar, né, um pedacinho desse vetor, tá, né, esse pedacinho, né, eu vou lá e vou associar com esse X. Depois, só o pedacinho lá, né, relacionado aos caras do outro produto, e assim por diante. Ó, é isso que eu acabei de falar, tá vendo? Eu teria um vetorzão aqui, mas eu vou pegar só a parte relacionada ao produto I e estoque do produto I. Agora, para aquele subconjunto, né, para aquele conjunto XI, aquele lá do produto I, eu vou usar o teorema da representação nele. Então, antes eu fazia para todo mundo do X, não explorei a estrutura. Agora eu estou explorando a estrutura aqui. Feito isso, ó, veja que eu vou ter, né, uma convexidade aqui, né, para garantir a combinação convexa e uma restrição de convexidade para cada produto. Quando eu substituir lá no meu problema original, qual é o problema, né? Esse daqui, ó. Vou pegar todos esses x aqui, o i também, né, e escrever como combinação convexa dos pontos aqui, tá? Pontos e raios extremos. Eu vou conseguir isso daqui. Tá meio parecido. Simplesmente, né, o que a gente via lá antes, ó, a combinação convexa, ela apareceu aqui de novo. Grande diferença, né, que eu vou ter. Agora vejam, ó, eu vou ter uma restrição aqui que a gente chama de restrição de convexidade, né, que é essa restrição eu garanto que os meus lambdas, né, a soma dos meus lambdas vão ser uma para cada conjuntinho que eu tiver lá, uma para cada xi. Antes eu tinha uma só, porque o xi era uma coisa só, eu só tinha que garantir que os pontos extremos lá dentro estavam, né, combinados usando essa combinação convexa. Aqui não, aqui é para cada xi. Então essa é a primeira aí diferença, né? E além disso, né, agora, veja, eu tenho, né, que garantir essas combinações convexas também sejam dentro de cada, né, conjuntinho. Então a minha variável aqui vai ganhar esse índice. Vejam que antes, né, deixa eu voltar lá no caso em que a gente não explorava. Era lambda Q, né, era mi R. A gente sabe que os nossos conjuntinhos ali, né, cada um do xi, são limitados. Por quê? Né? É um balanceamento de estoque, não tem como esse cara ir para o infinito. Então, o que a gente vai ter no teorema da representação? Que o poliedro lá, o dx igual a d, pode ser representado simplesmente pelos pontos extremos. Se isso é verdade, eu já me livro daquela parte aqui, né, de raios extremos. Então, tudo isso daqui, né, que era relacionado a raios extremos, nunca vai existir. Por quê? O meu xi, aquele conjuntinho, ele é bem fechadinho, bem limitado. Então, esse é o meu problema mestre ali, né, do probleminha de dimensionamento de lotes. Eu tenho colunas aqui, ó, que estão relacionadas só com pontos extremos. Eu tenho colunas, eu tenho variáveis, a gente usa esses termos aí, né, como sinônimos aqui, que, né, pertencem aí, né, ao conjuntão lá, ou seja, são representados pelos pontos extremos. Se a gente olhar, né, o que seria uma coluna aqui? É uma forma de produzir, né, a gente pode chamar um plano de produção / estoque. Por quê? O que é né, se eu pegar esse cara aqui,
O que é o X? É o quanto eu vou produzir. Né? É o quanto eu vou produzir do produto I no período T. Cada variável está relacionada a um produto. Então, seria o quanto que eu vou produzir daquele produto, né, em todos os períodos. Lembra que eu quebrei meu problema em bloquinhos e aí cada XI era relacionado a um produto? Então, eu vou lá naquele bloquinho, lá naquele produto e vejo. Lá era a restrição de balanceamento de estoque. Como é que eu vou produzir? Qual a melhor forma de produzir e estocar aquele cara? E veja que aí lá na função objetiva vai aparecer o custo dessa produção e também a forma de estocar. Então eu vou ter um problema, né, em que cada variável lambda aqui, ó, isso aqui seria o meu problema, né, estou pensando na matriz aqui desse problema. Cada coluninha aqui dessa matriz está associada a um lambda Q, e esse lambda Q é uma forma de produzir e estocar meu produto. Ó, vamos ver, entender um pouquinho melhor. Se a gente retomar lá naquele exercício, né, que falava lá da fábrica de bebidas, tinha 2 bebidas, né, para produzi-las aqui. Vamos pegar ele só para ficar um pouco mais concreto, né, o que seria esse problema mestre, que seria essa coluna. Ó, vamos pegar lá o problema, né, já com os dados, já modelado, a gente já modelou esse problema. Lembra que ele tem essa estrutura especial, bem adequada aí para Dantzsch-Wolff também, né? Agora a diferença é, eu vou colocar aqui, né, lembra, eu tinha todas essas restrições que vão virar o meu X, na verdade vão virar o meu XI, já vou decompor em bloquinhos aqui. Então veio lá, X1, tá? E o X2, meus dois subconjuntos. O meu problema virou isso daqui agora. E aí eu vou fazer a troca de variáveis. Vou lá usar o teorema da representação, pegar todos os pontos extremos de x1, pontos extremos de x2, voltar com eles aqui e substituir no lugar do x. Olha lá, teorema da representação, tá? Um para cada bloquinho xi, e agora vou voltar com eles. Lembra que esse daqui era o modelo. Vira isso daqui. Você fala, nossa, de onde surgiu esses números? É simples, ó. Quem que era o meu custo, né, para cada item I no período T? Nesse problema, ó, se a gente voltar, eu tenho exatamente aqui, ó, todos os custos do produto 1, olha lá. 1.0x11, 1.5x12, 2.0x13. Lá, 1.0, 1.5, 2.0. Vezes quem? Vezes o x11, x12, x13. Mas o que é esse Q que apareceu aqui? É para falar que é do qésimo ponto extremo. Então, não deixa de ser, né, a coordenada lá x11, x12, x13. Só que agora esse não é uma variável, lembra? Isso é um ponto extremo. Eu preciso usar um índice para dizer aqui qual ponto extremo que eu estou usando. Então, estou usando o qésimo ponto extremo. Ah, entendi. Então, é o x11 do qésimo ponto extremo. Uma das bolinhas lá. E aí, eu vou multiplicar esse cara, lembra? Por quem? Pelo C. Olha lá, C11, C12, C13. Então, isso daqui é simplesmente a função objetiva que eu tinha antes, ó. É exatamente a função objetiva que eu tinha antes, só que agora isso é para o ponto extremo Q. Tá? Eu considero ali cada um dos pontos extremos. Então, veja que é sempre, ó, a função objetiva do problema original, né, para aquele pedacinho, vezes a variável. Função objetiva lá, né, para aquele pedacinho, vezes a variável. Esses caras também estavam na função objetiva. Custo de estoque. Olha lá, esses caras também estão na função objetiva. Vamos ver lá no probleminha com os dados. Cadê eles? Estão aqui embaixo. 0,5 e 1,1, 0,25 e 1,2. 0,5, né? 0,25 são os custos de estoque relacionados ao produto 1. 0,5, 0,25. Vezes, né? Multiplicando aqui, eles são os coeficientes dessa variável lambda 1Q. Olha lá, é o qésimo ponto extremo do x1, do xão agora, né? Do xão 1, o bloquinho referente ao item 1. O que eu vou ter nas restrições? Lembra que, né, eu tinha lá no meu problema original, né? Vamos pegar aqui primeiro no mestre, né, já da decomposição do Dantzsch-Wolff. É sempre a coluna aí, ou seja, o cara que já multiplicava, né, o x aqui, vezes o ponto extremo. Então vai ser aí x e t. Quem que é o x1 aqui, que é o cara que eu estou interessado? Esses aqui. Quantidade da bebida 1 no período 1, quantidade da bebida 1 no período 2, no período 3. Então tudo isso aqui é relacionado ao produto 1. Quem que está multiplicando esse x1? Ó, 001, 001, 001. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar essa multiplicação aqui e substituir o ponto extremo que eu tenho. Isso daqui, ó lá. 0,1 vezes o ponto extremo que eu tenho. Por exemplo, né, para não ficar uma coisa tão abstrata, ó, vou pegar aqui um ponto extremo. Então, vejam uma forma de produzir. O que eu vou fazer? No primeiro mês, né, no primeiro período, na verdade, produzo tudo. Produzo os 4.500, que é toda a demanda que eu tenho nesse problema lá. Produzo tudo e depois vou só controlando estoque.
produzo 4.500, entrego, né, a quantidade que eu tinha que entregar lá no primeiro mês, e aí vou só depois descontando isso do meu estoque. É uma forma de produzir, produz tudo no primeiro mês e depois vai mantendo estoque. E para bebida 2? Eu vou produzir um pouco diferente aqui. Vou começar, né? No primeiro mês produzo só 400, e aí nesse segundo, agora eu garanto a demanda do período 2 e do período 3, o T igual a 2 e o T igual a 3, e aí, né, vou ter que controlar o estoque aqui. Então aqui a demanda era 600, né, entreguei os meus 600, sobrou 800 para entregar no último mês. São duas formas de se produzir. Agora ficou uma coisa mais concreta. Esse é um ponto extremo lá do x1, e esse é um ponto extremo lá do x2. Vou usar eles lá no problema mestre, ou seja, vou substituir, né, o primeiro deles aqui, e o segundo aqui. A mesma coisa para as colunas. Como é que fica? Bonitinho assim. Tá? Ou seja, o que é esse 6.750? Pode fazer a conta aí que você vai ver. Vai ser 1.0 vezes esse 4.500. Tá? Então, estou fazendo ali, ó, 1.0 vezes, né, o 4.500. O x1,2, né, o x1,3 aqui, 1.5 e 2.0, mas, né, eu não tenho produção. Então, vai ser simplesmente esse 4.500 aqui. Então, seria 4.500 nessa parte, quando eu substituo aqui, mais agora o estoque. 0,5 vezes 3.600, 1.800 aqui, mais 0,25 vezes o 1.800. Poxa, acho que é 450, né? Eu não errei as contas, é isso daqui. Somando tudo isso, vai chegar nesse 6.750. Então, o que é esse 6.750? Pega o ponto extremo, substitui, né, na função objetivo, lá nas coordenadas dele, né, só naquela parte relacionada ao subproblema 1. Você vai conseguir esse valor. Foi isso que eu fiz. E as colunas? Substitui ele aqui agora. 4.500, 0, 0. Eu só vou ter relacionado ao x ali, né? x1, x1,2, x1,3. Olha lá o que aconteceu. 450, 0 e 0. Então, esse passo aqui, né, importantíssimo aí para vocês entenderem o que a gente está fazendo. Então, depois refaçam ele aí, né, com bastante atenção. E, obviamente, aqui eu só pus duas, que são as referentes a esses dois caras aqui, né, esses dois pontos extremos que a gente tem. Mas podem ter aí milhares, tá? Milhões. Basta eu ir achando pontos extremos, substituindo aqui nessa continha aqui e colocando ali. Acha outro ponto extremo, né, faz a continha dele toda, como é que ele vira uma coluna, como é que ele vira um coeficiente na função objetivo, e substitui ali. Quem que inventou a decomposição de Dantes-Wolff? O Dantes-Wolff, obviamente. Foi lá em 1960. Você fala, nossa, mas isso é antigo, assim? É. Tá? Mas o grande uso da Dantes-Wolff começou há pouco tempo. Tá? Eu diria que começou aí, o boom dela aí, né? Veio na década de 90 e, né, anos 2000, ela foi ainda no começo dos anos 2000, foi muito, muito usado. É usado até hoje, né, para você resolver problemas de grande porte, muito usado. E por que aí todo mundo começou a usar? Porque os computadores evoluíram bastante, né? E principalmente, o pessoal viu que ela ia ajudar muito em programação inteira, em otimização discreta. Quando o Dantes e o Wolff propuseram esse artigo aqui, eles estavam preocupados em resolver, problemas de programação linear, que naquela época você não conseguia nem representar na memória do computador, né? Em 1960 a gente nem imagina como era um computador. Mas, mesmo assim, às vezes você queria resolver um problema, não cabia o problema inteiro. Você tinha que decompor. Hoje a gente, né, se você quiser resolver um problema grande mesmo, de grande porte, talvez seja esse caso. E aí talvez a decomposição de Dantes-Wolff vá funcionar bem aí, né, para o caso linear também, né, para o caso contínuo. Mas, em geral, né, a grande vantagem que a gente tem hoje é quando você aplica em problemas de otimização discreta, e a gente vai ver isso melhor. Mas, a ideia deles era simplesmente, né, resolver probleminhas aí de programação linear que você não conseguia representar, tá, na memória do computador. E aí, o que eles falaram? Bom, né, tem uma forma de decompor esses problemas, que é essa que a gente acabou de ver, que talvez ajude você a representar. Por quê? Vão ser poucas variáveis, né, poucas restrições a princípio, e aí depois você vai gerando mais. Eles chamaram aqui de Delayed Column Generation, né, uma geração de colunas aí, né, meio atrasada, aí, né, postergada. Por quê? Porque agora que a gente vai conhecer aqui um conceito fundamental, né, aqui em Dantes-Wolff, que é a geração de colunas. Para representar esse problema, eu precisaria enumerar todos os pontos e raios extremos. Isso é impossível. Então, aí que a gente vai ver como começar com algum deles. Poucos, poderia começar com esses dois aqui. E aí eu preciso ir gerando os outros, passo a passo, aí, né, pouco a pouco. De uma forma bem parecida com o que a gente fazia na Lagrangiana. A gente ia gerando, né, os cortes aos poucos. Uma coisa importante aqui, né, que eu esqueci de falar. Eles mesmos, naquela época, já chamavam isso de uma, né, generalização do método simplex. A gente viu o simplex.
Você fala, poxa, mas o que tem a ver isso com o simplex? Tudo. Por isso que eles falam que é uma generalização. Quando a gente conhecer a geração de colunas, a gente vai ver que isso não deixa de ser basicamente a ideia do simplex. O que a gente tinha no simplex? Só para vocês entenderem, né, porque eles chamam isso aí, né, de uma generalização, né, do método simplex. A gente tinha, né, colunas lá no método simplex. Muitas. Você podia ter, né, um número enorme aqui de colunas e vai. Só que você sempre trabalhava com uma base, que era o quê? Um número de variáveis ali, né, em que elas, tudo bem, poderiam ser positivas, né, pode ser até zero, mas idealmente positivos, mas as outras, com certeza, aqui, né, no problema na forma padrão, vão ser zero. Então é como se elas nem existissem no problema. Numa dada iteração, você está preocupado com essa base. Você está preocupado em calcular o XB usando aquelas colunas. Quando é que você vai olhar para as outras colunas, as que não estão na base? Quando você fala, bom, será que eu posso melhorar essa solução? Aí você olha para elas, né, faz lá, né, calcula o custo reduzido, o custo relativo, né, de todas elas, escolhe uma para entrar na base. A geração de colunas vai ser a mesma coisa. As variáveis aí, as colunas, relacionadas a pontos extremos que eu ainda não conheço, são como se, né, fossem colunas fora da base. São colunas que o valor a variável tem valor zero. E eu estou sempre trabalhando aqui com uma base. Só que nesse caso, não precisa ser uma base perfeitinha, né, igual a gente tinha lá, né, uma matriz quadrada, nada disso. No caso da Dantzsch-Wolf, aqui da geração de colunas, vai ser um problema mestre. Então, o problema mestre seria essa base. E aí depois eu vou olhando, né, as outras colunas para entrar nessa base aí. Então, por isso que é uma generalização. Não é exatamente método simplex, é uma generalização. Em que agora eu continuo não olhando para algumas colunas. Mas aí, né, de tempos em tempos, lá em um determinado momento da minha interação, eu vou lá e tenho que olhar. Tem alguma coluna de interesse para ela entrar na minha base, ou seja, para entrar no meu problema mestre? Lembrando que, né, embora a geração de colunas tenha nascido aí com a Dantzsch-Wolf, né, ela existe por si só. Tá? A Dantzsch-Wolf é uma decomposição. A partir do momento que a gente chegou no problema mestre, acabou a Dantzsch-Wolf. Dali para frente, como você vai resolver, em geral, a gente usa a geração de colunas. Mas elas existem aí, tá, por si só, embora tenham nascido aí juntas, tá?